Bom, pessoal, dando continuidade com o tema de dinâmica de corpos rígidos, vou falar agora sobre energia cinética de rotação, que nada mais é que uma energia devido a um movimento de rotação, né? Só que quando nós falamos de energia cinética, né, a energia do movimento, nós temos a energia de translação e de rotação. A energia de translação, né, ou seja, um movimento de translação de corpos rígidos, vai ser sempre observada através do centro de massa do corpo. Se o centro de massa do corpo ele se desloca à medida que o tempo passa, então nós estamos falando do movimento de translação, que aqui nós temos a famosa fórmula do mv² sobre 2. Quando nós tratamos de movimentos que se dão devido a algum torque aplicado a um corpo, aí nós estamos falando de um movimento de rotação, né? Consequentemente, vamos ter uma energia de rotação que vai ser dada pela fórmula de momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado sobre 2. Sendo que para ambas a unidade, né, de energia cinética vai ser o joules. Então, quando a gente fala de energia cinética de um corpo rígido, né, vai estar girando em torno de um eixo, nós vamos estar falando a soma das energias cinéticas de cada uma das partículas, né, que compõem este corpo. Então, pela fórmula, temos que a energia cinética de uma partícula I desse corpo vai ser meio vezes a massa vezes a velocidade quadrada. Essa velocidade é a velocidade linear. Então, a gente vai trabalhar como um movimento de rotação, a gente precisa trabalhar com velocidade angular. Então, a fórmula é velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio. Então, a gente pode deduzir a fórmula aqui. Então, a gente vai ter energia cinética, né, no todo, para o corpo todo, para o corpo extenso. Vai ser meio do que? Vai ser do somatório, né? Vamos ter o somatório das m partículas vezes a velocidade de cada uma dessas m partículas. Então, a gente sabe que a velocidade é igual a ômega vezes r. Vamos substituir aqui. Vamos ter, vamos lá, somatório de m. Aqui vamos ter ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, né? Como essa velocidade angular, a velocidade angular de um corpo vai ser sempre a mesma em todos os pontos desse corpo, aí a gente pode tirar fora do somatório. Então, nós vamos ter meio de ômega ao quadrado, somatório de mi r ao quadrado. Agora, a sacada é o seguinte: nós podemos tomar essa nossa massa, essa quantidade de massa, tão pequena quanto a gente queira, né? Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de limite. Portanto, a gente vai fazer o limite desse somatório quando o nosso m tende a zero, ou seja, quando nós tomarmos uma quantidade, uma porção de massa infinitesimal, né? Então, nós vamos ter meio de ômega ao quadrado, aplicando o limite quando esse nosso mi tende a zero, né, do somatório de mi r ao quadrado. Então, com isso, como nós estamos aplicando o limite do somatório, a gente está falando basicamente de uma integral. Então, a gente vai ter meio de ômega ao quadrado integral aqui de r ao quadrado dm, porque nós estamos tratando de uma porção de massa infinitesimal, né? Portanto, uma diferencial de massa. Disso, sabemos que integral de r ao quadrado dm é o meu momento de inércia.
Portanto, chegamos aqui na fórmula que a energia cinética, né, total vai ser simplesmente meio de ômega ao quadrado vezes I. Esta é a fórmula. Né? Bom, chegamos à fórmula. Interessante. Agora, a gente vai pensar o seguinte, né? E será que quando você aplica um torque no corpo, portanto você dá movimento de rotação para ele, será que a energia mecânica se conserva? Vamos ver. Nós temos que a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Né? Só que a energia mecânica inicial vai ser dada pela energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Igual a cinética final mais a potencial final. A cinética inicial, a gente decompõe ela na cinética de translação inicial mais a cinética de rotação inicial com a potencial inicial. Isso também é válido para a final. Beleza? E quando a gente trata, né, no nosso caso, de corpos extensos, corpos rígidos, a energia mecânica vai ser dada pela fórmula massa do corpo vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2. Né? Isso aqui veio daqui, né, da minha energia cinética de translação, mais a energia cinética de rotação, que é o meu I ômega ao quadrado sobre 2, que a gente já deduziu anteriormente, mais a energia potencial, que seria M vezes G, aceleração da gravidade, vezes a altura do meu centro de massa. Beleza, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao estudo da dinâmica dos corpos extensos. E eu vou falar agora um pouco sobre torque. Para ilustrar, vamos imaginar uma situação de uma porta. E a gente vai aplicar 3 forças nessa porta. Né? Vamos aplicar uma força que vai estar com um ângulo de 90 graus em relação ao eixo da porta. Um outro caso, com a aplicação de uma força no mesmo eixo da porta, ou seja, um θ de 0 graus, e, no outro caso, um θ intermediário, né, entre 0 e 90 graus. Enfim, para ilustrar melhor, imaginemos que esse meu lápis seria a minha porta. Aí, quando eu aplico uma força, no primeiro caso, de 90 graus, né, a porta ela vai abrir, certo? Quando eu aplico uma força com um ângulo de 0 graus, né, ou seja, no mesmo eixo da porta, eu vou estar empurrando a porta como se fosse para trás para frente. Então, ela não vai acontecer nada, né? A porta não vai abrir, não vai fechar. Quando eu aplico uma força intermediária, né, ela vai abrir. Certo? Bom, e o que vem a ser o torque, né? O torque nada mais é que uma grandeza vetorial vai estar associada à aplicação de forças em corpos livres para ele girar em um determinado ponto, num determinado eixo. E quando a gente pensa na fórmula do torque, né, nós pensamos o seguinte: nós podemos ter uma barra de comprimento L e uma força aplicada, né, entre 0 e 90 graus, né, de ângulo. Então nós podemos decompor essa força num eixo X e no eixo Y, e nós vamos ter desde o eixo da porta até a ponto de aplicação da minha força um vetor chamado R, né, cuja meu torque, né, o vetor torque, vai ser dado pela fórmula do vetor R, produto vetorial com a força F. Considerando o módulo do meu torque, né, a gente vai ter L, que é o comprimento da barra, vezes a força, seno de θ. Né? Por que o R vai sendo L? Justamente porque o meu ponto de apoio, meu ponto de origem da minha barra está aqui no eixo X, e a ponto de aplicação da minha força é justamente no final da barra, portanto, o total do comprimento da barra, né? Que seria o meu L. Né? Mas o que vem a ser F seno de θ?
nada mais é F seno de θ, que a gente considera nosso θ aqui. Então, o seno de θ, né, F, o módulo de F vezes seno de θ, nada mais é que a minha força aplicada no eixo X, né, decomposta no eixo X, meu Fx. Portanto, o torque nada mais é que o comprimento da barra vezes o meu Fx. E quando a gente considera torque como sendo uma grandeza vetorial, ele pode ser um torque que, neste caso, simbolizamos por este símbolo aqui, que ele estaria furando, né, a nossa folha, e aqui neste caso seria entrando, né, como se estivesse vindo em direção aos nossos olhos, né? Mas quando a gente pensa em torque, né, e a gente pensa em aceleração, né, será que é possível associar o torque com aceleração? Sim, é possível. Existe uma fórmula que foi dada aqui, que é torque vai ser igual ao momento de inércia vezes a minha aceleração angular, certo? E se a gente trabalhar um pouco mais com essa fórmula, nós podemos fazer o seguinte, né? Sabemos que o torque que encontramos acima é L vezes F seno de θ. Então, se a gente substitui torque aqui nesta fórmula acima, nós vamos ter comprimento da barra vezes F vezes seno de θ, que seria igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, se a gente isolar a nossa aceleração angular, nós vamos ter que a aceleração angular vai ser L vezes F seno de θ sobre o meu momento de inércia. Então, assim a gente consegue associar a aceleração angular com o nosso torque, né? Além disso, temos a fórmula que seria, além disso, você pode associar a aceleração angular com a aceleração linear, né, caso seja necessário, que é dada pela fórmula de aceleração linear, vai ser igual ao a minha aceleração angular vezes um raio. Beleza, então, turma, eu vou resolver agora então o exercício para ficar mais evidente o cálculo do torque, né, como funciona. Então, os dados do exercício são o seguinte: nós temos 3 forças atuando sobre esse corpo, tem um centro no ponto O, temos uma força FA de 10 newtons, FB de 16 newtons e FC de 19 newtons. E as distâncias do ponto de aplicação da força em relação ao centro do corpo, que é a distância AO, 8 metros, a distância BO, 4 metros, a distância CO, 3 metros. Bom, primeira coisa, ele pede torque máximo resultante. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que o torque, a fórmula do torque, né, é uma grandeza vetorial, então vai ser uma soma vetorial dos torques atuando sobre o corpo. Então seria o meu torque A mais torque B mais torque C. Tá. Primeiramente, antes de tudo, antes de calcular qual vai ser o meu sentido do meu torque, né, podemos calcular o módulo do torque. Então o módulo vai ser simplesmente a soma do módulo dos torques atuando em cada ponto. Tá, vamos calcular cada um dos torques. Então, primeiro torque no ponto A. O torque vai ser dado pela fórmula a força vezes, né, que no caso seria o meu R, produto vetorial com a força. E isso aqui vai dar R vezes a força seno do ângulo formado entre a força e a distância. Então, meu torque A vai ser a distância aqui, que eu vou simbolizar por D aqui, que vai ser A do ponto A até o ponto 0, até o ponto O, que são 8 metros.
vezes a minha força de 10, vezes o seno no caso de 135. Isso vai me dar... Alguém pode calcular aí pra mim, por favor? Calculei aqui, deu 56,5. Beleza, 56,5 Newton metro. Vamos vir um pouco mais pra cá. Calcular torque do ponto B. Então a gente sabe que é a mesma coisa, se a distância do ponto B é a origem, que é o ponto O. Então a gente pode fazer direto aqui, vai ser 4 vezes a minha força B, que seria 16, vezes o seno de 90 graus. Então isso aqui vai dar seno que é 1. Então seria 4 vezes 16. Então o que vai dar? Esse aí vai dar 64. Beleza. Esse aluno aí é maravilhoso. A calculadora é boa. 64 Nm. Agora o torque C. Então vai ser a minha distância. 3 vezes a força. 19. Seno de 160. Isso vai me dar 19,5. 9,5. Beleza, a gente calculou os módulos. Agora a questão é o seguinte: como ele quer o vetor resultante, a gente vai dar ele em termos dos vetores unitários. Agora, para saber se o sinal, os meus torques, torque A, B e C, são positivos ou negativos, a gente tem que fazer a regra da mão direita. É basicamente você pegar no ponto e tentar fechar a tua força no ponto de origem. Então, neste caso do A seria nesse sentido, portanto o meu sentido do meu torque está apontando para fora do quadro. Então a gente vai supor que quando a gente trata para fora do quadro vai ser positivo. Então a gente vai trabalhar com essa convenção. Então aqui meu torque A seria positivo. Torque B seria diferente, porque aqui para girar ele a força em torno do ponto O, então vai ser negativo, né? Ele vai estar entrando no quadro. Como está entrando no quadro, vai ser negativo. E no caso do ponto C, ele vai ser positivo, né? Ele vai estar no sentido aqui de sair do quadro. Então a gente pode apagar aqui, colocar os torques em função dos vetores unitários. Então a gente pode dar aqui meu vetor torque vai estar todo no eixo Z, né? O versor K. Então vai ser, quais eram os valores mesmo? Vai ser O torque A era 56,5. 56,5 mais 64, né? Isso. Mais 19,5. É mais 19,5. Tá. Aqui nesse caso a gente sabe que é negativo, né? Porque tá no eixo B, ele está entrando no quadro. Mais 19,5. Tudo isso no eixo Z, né? Então isso vai me dar como resposta final, dá um valor de 12. 12 Newton metro. Então o que a gente tira de conclusão é que, como tem essas três forças atuando, a gente vai ter que o meu torque vai estar 12 metros, ou seja, positivo, vai estar saindo do quadro. E é isso aí. Bom, pessoal, dando continuidade
ao conteúdo de torque, agora eu vou falar um pouco sobre polias não ideais. Né? O que vem a ser uma polia não ideal seria, basicamente, polias cuja massa ela não pode ser desprezível. E quando a gente quer considerar estudos envolvendo dinâmica, né, torque, rotação, a gente vai ter aceleração angular, que a fórmula já foi dada anteriormente, né, que é o torque, vetor torque, vai ser igual ao momento de inércia vezes a minha aceleração angular. Né? Beleza? E vamos partir logo para um exemplo, assim, só para ilustrar melhor, né? Então a gente vai ter esse desenho aqui, né, de uma polia com um cabo, né, e nesse cabo tem um bloco aqui vermelho. Bom, então já foi nos dado que a fórmula do torque é momento de inércia vezes aceleração angular, certo? Só que, né, o que é esse torque, né? Neste caso, o torque que está sendo aplicado à polia vai ser o quê? Vai ser basicamente o meu R, né, que é basicamente tem um desenho para melhor explicar, seria o meu raio da polia vezes, né, a força aqui de tração, né, no cabo, certo? Porque nós temos um R, digamos, aqui, é o mesmo R aqui, né, vezes uma força perpendicular, que seria a tração no cabo. Portanto, a gente pode escrever esta fórmula aqui da seguinte forma, né, a tração vezes o raio da polia igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, né? E a gente estava analisando a polia, agora analisando as fórmulas do meu bloco, a gente sabe que é a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, que neste caso são duas forças aplicadas, portanto vou ter uma fórmula de peso do bloco menos a tração no cabo igual a massa do bloco vezes a aceleração. Beleza? Então, analisando tudo isso, a gente consegue, por exemplo, caso eu queira determinar a aceleração desse meu bloco, né, a aceleração de descida desse meu bloco, a gente pode calcular é o que a gente vai fazer agora, né? Lembrando que a fórmula da aceleração vai ser aceleração linear igual a aceleração angular vezes o raio. Portanto, isolando aqui a minha aceleração angular, eu tenho a aceleração linear sobre o raio. Então vamos lá e vamos achar a fórmula da aceleração, né? Então, basicamente, isolando a aceleração, chegamos na nossa fórmula da aceleração, que é 2 vezes a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade sobre 2 vezes a massa do bloco mais a massa da polia. Então, dadas ambas as massas e a aceleração da gravidade, você consegue calcular a aceleração de descida deste bloco. Fala, galerinha, vou resolver aqui mais um exercício então. E vamos lá, temos alguns dados no exercício que são, nós temos uma mola, né? Vai ter uma constante elástica de 32 Nm por metro, temos a nossa roldana de raio 5 centímetros e um bloquinho que tem uma massa de 4 kg e essa massa aqui é a massa da roldana de 8 kg. Beleza. Outro dado que o exercício nos fornece é que o momento de inércia da nossa roldana vai ser a massa dela vezes o raio ao quadrado sobre 2. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que pensar no seguinte, nosso corpo, né, nosso bloquinho, ele vai se deslocar para baixo, né, tantos metros, x metros, e esses mesmos x metros que ele vai se deslocar, a nossa deformação também vai sofrer esse mesmo deslocamento de x metros, beleza? Vai se distender x metros essa mola. Então, nós vamos ter o seguinte, na condição inicial, nós temos uma altura desse nosso bloquinho, né, vai ter, consequentemente, uma energia potencial, né, de m, a massa vezes a gravidade vezes a nossa altura x, e isso vai ter que ser igual, pela conservação da energia mecânica, tem que ser igual à energia potencial elástica, né, devido à deformação da mola, mais a energia cinética, beleza? Então, a energia potencial elástica, que é a constante elástica da mola, devido à deformação dela ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética, que vai ser nosso mv ao quadrado sobre 2,
Mas não podemos esquecer que nós estamos falando uma rodando, que vai estar rotacionando, portanto vai ter uma energia cinética de rotação, que é dada pela forma de momento de inércia vezes a velocidade angular quadrado sobre 2. Beleza. Vamos destrinchar essa fórmula para poder chegar. O que a gente quer é a nossa velocidade após ter deslocado x 1 metro. Né? Nosso x vai ser 1 metro. Então vamos achar aqui a velocidade linear para poder isolar daí ela. Vamos lá. Então minha energia cinética de rotação será igual ao meu momento de inércia, que é mr² sobre 2, vezes a minha velocidade angular ao quadrado. E a gente sabe que a velocidade linear é igual a ômega vezes L. Portanto, meu ômega é igual a velocidade sobre R. Então, a gente já pode substituir nossa velocidade angular aqui. Vezes a velocidade angular, que é ao quadrado, você v ao quadrado sobre R ao quadrado. Só que como tem 2 aqui, vamos multiplicar por 2 aqui também. Beleza? O que a gente vai ter aqui? R ao quadrado cancela com R ao quadrado. Vai ficar simplesmente que a minha energia cinética de rotação é igual a mv ao quadrado sobre 4. Beleza? Então agora vamos pagar aqui e substituir esse dado aqui na minha equação e isolar, colocar os dados e isolar o v, velocidade. Vamos lá? Então agora a gente pode substituir os dados e daí isolar a minha velocidade. A massa é de 4, vezes a aceleração de gravidade 9,81, vezes o valor que ele dá na letra A, que é corpo descendo 1 metro, constante elástica 32, vezes 1 ao quadrado, 2, mais a massa de 4, velocidade a gente quer calcular, mais a massa da rodando de 8, velocidade sobre 4. Beleza. Então a gente vai ter o seguinte: 4 vezes 9,81. Já diminuindo os 16 que vão ser jogados para lá. Vou ter 23,24. Vai ser igual. Fazendo a MC vai dar 4. 4 vezes 4. 16. Desculpa, 4 sobre 2, 2 vezes 4 dá 8. 8v ao quadrado, mais 8v ao quadrado, tudo isso sobre 4. Então nós vamos ter, multiplicando 4 para lá, 92,96 vai ser igual a 16v ao quadrado. Portanto, meu v será igual a 2,41 metros por segundo. Esse é o valor da letra A. Beleza. Resolvendo a letra B, que é um pouco mais rápido. A sacada para a letra B é o seguinte: ele pede qual que vai ser a distorção máxima da nossa mola. Nesse caso, a distorção máxima da mola vai ser quando a força elástica for exatamente igual à força peso. Então, é só a força elástica, que é a constante elástica vezes a deformação da mola, tem que ser igual à minha força peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, a gente quer saber qual é a distorção máxima, que é o nosso x'. Então, a gente vai isolar ele, vai ser a massa vezes a gravidade sobre a constante elástica. Inserindo os dados, vai ser 4 vezes a aceleração da gravidade, 9,81, sobre a constante elástica, que é 32. Isso vai nos dar uma distorção máxima de 1,23 metros.
Então tá aí a resolução da letra B e assim a gente conclui o nosso exercício. É isso aí, pessoal.